Olá, você já observou que quando você está diante de uma situação que você não conhece, você sente medo? Isso mesmo, o medo ele vem através de algo desconhecido. É por isso que é comum sempre a gente sentir medo diante de uma situação nova, uma situação que a gente ainda não tem um real conhecimento de como vai ser. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou estar falando a respeito de uma atitude que pode ajudar a gente a vencer o medo. Ontem eu falei a respeito do pensamento negativo que reforça o nosso medo, e hoje eu vou falar a respeito de buscar o conhecimento, para que a gente possa agir diante de qualquer situação que nos causa medo. E por que buscar o conhecimento? Olha, gente, geralmente, quando a gente está diante de uma situação que a gente ainda não conhece, é comum vir um sentimento de medo. Por quê? Porque a gente não sabe qual resultado nós vamos ter diante dessa situação. Mas a partir do momento que a gente busca se informar, busca o conhecimento de qual resultado essa situação pode me trazer, o que eu posso fazer para lidar com essa situação? Se por acaso alguma coisa der errado, o que eu posso fazer para corrigir esse erro? A partir do momento que a gente busca conhecimento sobre determinada situação, que a gente está com medo por falta de conhecimento, já vai ficar melhor para a gente agir naquela situação, porque o conhecimento, ele nos traz mais confiança. Geralmente, quando nós não queremos fazer algo ou estamos inseguros, é porque a gente ainda não tem o conhecimento necessário para fazer aquilo. E por causa disso, o medo, ele vem com mais força. Mas a partir do momento que a gente busca compreender aquela situação, busca conhecer aquilo que a gente não conhece ainda daquela situação, fica mais fácil a gente dar um primeiro passo. Então é por isso que a gente sempre precisa estar buscando conhecer mais a respeito de tudo que a gente vai fazer. E se por acaso você está pensando em fazer algo, mas você está com muito medo, pesquise a respeito. Pesquise como você pode enfrentar o medo nessa situação, porque hoje em dia nós temos na internet muitas coisas que nos ajudam a respeito de tudo. Tudo que a gente quer aprender, nós podemos encontrar na internet. Então é por isso que é necessário sim a gente buscar esse conhecimento. Por exemplo, na época que eu estava tirando a habilitação, eu tinha muito medo de dirigir. E por quê? Porque era algo novo e eu ainda não sabia. Na primeira vez que eu fui dirigir, eu até pensei que eu não ia conseguir, porque eu achei muito difícil. Mas graças a Deus, com o conhecimento, com os treinos, as aulas da autoescola, eu consegui sim tirar minha habilitação, consegui dirigir. Por quê? Porque eu fui obtendo conhecimento daquela situação. Então é natural, toda situação que a gente ainda não tem o conhecimento devido, a gente vai ficar com medo. Mas a partir do momento que a gente busca conhecer mais, busca praticar, se for algo que precisa de prática, por exemplo, igual no caso de dirigir, não bastava apenas eu estar estudando a respeito dos assuntos, eu precisava colocar em prática. Então é importante a gente buscar o conhecimento, sim, mas se essa área precisa de uma prática, você também precisa colocar aquele conhecimento em prática aos poucos, até que você tenha mais confiança. Porque a partir do momento que a gente passa a colocar em prática e já tem confiança, já tem mais conhecimento, aquele medo acaba indo embora. Porque no início, eu acredito que quase todo mundo, no início de aprender a dirigir, sentia um pouco de medo porque era algo novo. Mas a partir do momento que a pessoa passa, já tem sua habilitação, às vezes todo dia está saindo de carro, aquele medo do início vai embora. Por quê? Porque agora ele já tem o conhecimento necessário, já tem a prática também, já tem experiência. Tanto é que muitas pessoas acabam dirigindo até no automático, não precisa parar para pensar qual é a posição de determinada marcha, o que é que vai fazer primeiro, se vai pisar na embreagem, se vai passar a marcha. Não precisa, porque já é uma situação normal do dia a dia dele. Então, é por isso que a gente sempre precisa buscar aprender mais a respeito da situação que está nos causando medo. No início do meu primeiro vídeo, eu postei o vídeo com muito medo. Hoje em dia, graças a Deus,
eu já consigo fazer um vídeo com um pouco mais de confiança. Apesar da timidez, mas mesmo assim eu já me sinto melhor. Por quê? Porque cada dia que passa eu estou tendo um conhecimento a mais. Eu estou me acostumando mais a gravar vídeo. Mas se eu ficasse com aquele medo desde o primeiro vídeo e não quisesse mais gravar vídeo nenhum por causa do medo, eu estaria do mesmo jeito que eu estava naquele primeiro vídeo, muito travada assim gravando um vídeo, porque por causa do medo, porque era algo novo, era o meu primeiro vídeo. Mas a partir do momento que eu passei a gravar mais vídeos, a ter lives, que como eu disse, né, que eu tinha muito medo de fazer lives, eu já consegui fazer duas. Então é isso, gente. A partir do momento que a gente busca conhecer mais a respeito de algo, aquele medo que estava tentando nos parar, ele vai diminuindo e a gente vai ganhando mais confiança. Porque quando a gente tem confiança em determinada situação, é mais fácil da gente agir. Mas se a gente está inseguro, está com medo e às vezes nem sabe como é que vai agir, então o medo acaba dominando mais. E por causa desse medo, nós deixamos de fazer o que queremos, porque o medo acaba sendo maior do que a força de vontade de ir à frente, de dar um passo a mais. Então, seja qual for a situação que você está enfrentando, que você ainda tem muito medo, busque conhecer mais a respeito da situação. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, se por acaso algo der errado, o que é que eu posso fazer para corrigir a situação? Então, a partir do momento que a gente busca mais conhecimento, nós vamos ganhar também mais confiança. E quando estamos mais confiantes, é mais fácil a gente agir. Mesmo com medo, mas a gente consegue agir porque nós estamos mais confiantes. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado você em alguma coisa. E se lhe ajudou, deixe aqui um comentário. E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, faça sua inscrição no canal, curte e compartilhe. E até um próximo vídeo, gente. Tchau!